Salve Maria, eu sou o Padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho e você está aqui me acompanhando no programa Caminhando com os Santos. No dia de hoje, eu vou tomar um santo do início da Igreja, São Paulo Apóstolo. Então, eu vou falar um fatinho de São Paulo. Claro que tudo que nós encontramos praticamente de São Paulo está ali nos Atos dos Apóstolos e depois nós temos alguns outros escritos que vêm de tradição da Igreja, mas aquilo que vamos dizer a fonte super fiável são os Atos dos Apóstolos, a Sagrada Escritura. Depois, claro, temos a força da tradição que nos traz detalhes, né? Mas a fonte, a base de tudo está nos Atos dos Apóstolos, que praticamente a grande parte dos Atos dos Apóstolos é a narração da história de São Paulo. Dei matris cantibus solemnia, recolat solemnibus ecclesia, vota tu isauribus concilia, te devotis vocibus laudantia, digna dignis laudibus, O gloriosa Domina, quorum laudant carmina, precamur dele crimina. Vendo aqui o menino Jesus, tão bonita essa imagem, né? Nossa Senhora sede da sabedoria. Até me perguntaram de algumas imagens que às vezes eu gravo junto a elas, eu vou também responder essas perguntas quais são para aqueles que me perguntaram. Essa aqui é a sede da sabedoria. É uma imagem que foi feita no Equador, entalhada, uma cidade que tem ali que fazem imagens muito bonitas. Entalhada toda à mão. Vendo aqui o menino Jesus nos braços dela, a impressão que a gente tem está tão terno aqui, eu acho que não dá para ver muito com a câmera, né? Eu gostaria, até com todo o respeito à Nossa Senhora, de aproximar um pouquinho a imagem para que todos possam ver a imagem de Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora, com o menino Jesus nos braços, ele está tão terno que a gente tem a impressão que o gregoriano faz com que ele durma melhor, né? Porque o gregoriano é a voz da Igreja, né? O gregoriano é toda a tradição da Igreja. Isso que nós estamos cantando aqui, às vezes foi um monge que lá em 1200 escreveu anônimo, não quis colocar seu nome, mas no céu se conhece o nome dele. É um cântico com humildade, não é simplesmente um cântico, é uma oração. Isso repousa a alma, tanto descansa o menino Jesus, como glorifica a Nossa Senhora, como rende graças a Deus e também ajuda no fortalecimento espiritual daqueles que cantam comigo aqui. Vejam só. Vejam só como Nossa Senhora é eterna. Olha só. E o menino Jesus realmente é uma preciosidade. Vejam só. Que coisa interessante. Nós vamos falar de São Paulo. Um fato interessante de São Paulo. Vamos dizer que não está nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque isso é tradição. Isso eu conheci já estando lá em Roma, vivendo lá. Fui várias vezes nesse local. São Paulo, ele morreu fora do muro da cidade de Roma, né? Tem aquela muralha, a muralha antiga. A igreja onde estão os restos mortais dele se chama São Paulo fora dos muros, né? Extramuros. Então, depois da igreja ainda, que já é fora dessa muralha, né? Fora dos muros, extramuros, depois dessa muralha, mais para frente ainda, um local um pouco mais recolhido, tem um local que se chama Tre Fontane, as Três Fontes. É o local das Três Fontes. Esse fato que eu queria contar hoje. São Paulo foi preso nesse local, era um local afastado do centro de Roma. Estando lá uma vez, conversando com algumas pessoas do local, eles explicaram uma coisa muito interessante. Não me recordo se era um guia ou se foi um religioso lá do local, porque essa casa, uma casa religiosa, né? Uma casa da Ordem de São Bernardo, de Claraval, portanto, dos cistercienses. Estando nesse local, tem 3 igrejas. Tem uma igreja grande dos cistercienses,
onde São Bernardo esteve ali fazendo apostolado. São Bernardo passou por lá, isso é interessante. Depois tem uma outra igreja, que é a igreja onde tem relíquias de vários mártires que foram ali enterrados porque morreram lá. Na parte de baixo da igreja tem um local, se não me engano, 10 mil mártires. 10 mil. Além disso tem uma prisão, que é uma prisão de São Paulo esteve. Nós fomos visitar uma coisa espetacular, fui com os arautos que moravam lá em Roma conosco, um local muito abençoado, uma prisão ainda em estilo antigo, que sobrou daquela época. E São Paulo esteve preso, e até, assim, a tradição leva em consideração que muito provavelmente ele escreveu alguma carta de lá, dessa prisão, das cartas de São Paulo que nós pegamos, carta de São Paulo, alguma muito provavelmente foi escrita de lá. Depois, no fundo, tem essas duas igrejas um pouco mais na frente, é um terreno enorme. Lá no fundo tem uma outra igreja, né, que é dedicada à morte de São Paulo. Por que São Paulo, isso que é interessante que eu fiquei sabendo lá, por que alguns cristãos morreram nesse local, totalmente afastado do centro de Roma? Porque quando os cristãos, como que, na cabeça dos romanos, né, pagãos, convulsionavam o império, eles atraíam muitas pessoas a si, o que eles faziam? Eles tentavam levar essas pessoas que eram muito atraentes, portanto, vão dizer com clareza, aqueles que eram santos mesmo, que atraíam as pessoas atrás de si, Santo Inácio de Antioquia e outros, né? Eles tentavam abafar aquela figura, né? A figura daquele santo. Em concreto, Santo Inácio de Antioquia morreu no Coliseu, mas outros, eles se deram conta que Santo Inácio foi uma apoteose a morte dele. E tudo que se sucedeu, eu tenho que contar o fato bonito dele qualquer dia, não vou falar agora. São Paulo em concreto e outros eram levados muito longe do centro de Roma e não morriam de imediato. Eles deixavam o cristão ou os cristãos, né, presos nesse local, porque assim eles esperavam que a memória daquele cristão abaixasse um pouquinho, apagasse um pouco da cabeça das pessoas na cidade de Roma. Quando aquele aqueles comentários sobre a pessoa abaixavam um pouco, então eles matavam a pessoa para ter menos repercussão na cidade de Roma. Isso aconteceu com São Paulo, mas não teve jeito. A repercussão, São Paulo é São Paulo e podiam ter feito o que quisessem, que ele seria proclamado doutor das gentes e doutor dos gentios e pronto. Então São Paulo ficou preso nesse local longe. No dia da morte dele, ele foi colocado no local, ele foi decapitado, a pena capital, né? Cortaram a cabeça dele, ele era cidadão romano, ele era fariseu, filho de fariseu, mas também tinha cidadania romana. Qualquer dia eu posso explicar um pouquinho sobre isso aí, que é muito interessante, porque ele tinha cidadania. Realmente nós nos perdemos. Se for entrar pela história da igreja aqui, eu vou deixar que o padre Tiago Geraldo vai tratar nos programas dele, mas é muito impressionante. Mas no momento que ele foi ser decapitado, cortaram a cabeça dele. Dr. Plínio sempre lembrava esse fato. E Monsenhor João também, com muita admiração. Monsenhor João foi algumas vezes nesse local, visitar o local, e sempre falava com muito entusiasmo. Isso levantou curiosidade em nós arautos, que lá em Roma morávamos, e fomos visitar também algumas vezes esse local. Quando cortaram a cabeça de São Paulo, bateu a espada, a cabeça caiu e bateu no chão. Quando bateu no chão, ela quicou, né? Porque foi forte a pancada, né? Bateu uma vez, bateu a segunda vez e bateu a terceira vez e parou. Três pancadas deu a cabeça de São Paulo. Em cada pancada que a cabeça de São Paulo deu no chão, nasceu uma fonte de água. Então nasceram 3 fontes de água. Por isso o local é chamado Le Tre Fontane, em italiano. As 3 fontes das 3 batidas que a cabeça de São Paulo deu no chão. Isso, comentava o Dr. Plínio, que era para mostrar a força dele. Podiam martirizá-lo, podiam matá-lo, decapitá-lo. Ele morreu e a sorgente da fé dele continua perene até hoje. Não há ninguém que não conheça São Paulo, e até o fim do mundo ninguém deixará de conhecê-lo. São Paulo é o apóstolo, aquele que sozinho fez mais apostolado do que todos os outros apóstolos reunidos. Ele era muito firme, muito radical. Por isso, ele pôde dizer no final da sua vida: Senhor, combati o bom combate, percorri toda a minha corrida, dai-me agora o prêmio de vossa glória. Que nós possamos também, com São Paulo, um dia, diante de Deus, com a intercessão dele, dizer com firmeza: Senhor, tudo o que eu deveria ter feito nesta terra para glorificar-vos, eu fiz. Sou miserável, sou pecador, mas eu fiz por vossa graça, Senhor. Por vossa graça, tudo posso naquele que me conforta. As tentações são grandes, o aguilhão é forte, dizia São Paulo, mas nosso Senhor repetia: basta-te a minha graça.
A graça de Nosso Senhor nos basta, que nos vem por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Que ela interceda por nós, que São Paulo nos ajude nessa luta firme, radical, intransigente, para que Deus seja glorificado neste mundo, que infelizmente cai novamente num paganismo, se afasta de Deus e o abandona. Que Ele reine, portanto Deus, que Ele reine nesse mundo, pelo coração de Nossa Senhora, que esperamos que triunfe em breve. Que Nossa Senhora abençoe, que Nossa Senhora proteja. Rezarei muito por você no dia de hoje e agora envio minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.